Tua presença mais uma vez, Senhor. O nosso coração está sedento para receber, Senhor, as Tuas palavras, Senhor, a Tua sabedoria e o Teu entendimento, Senhor. O nosso coração está sedento para receber, Senhor, o poder que vem dos céus, Senhor. Então nós oramos por esse instrumento, Senhor, o nosso pastor, Pai. Que a boca dele, Senhor, seja verdadeiramente uma boca de poder, de unção, Pai. Um instrumento bem afinado, Senhor. Que possa ser, Senhor, tudo aquilo que Tu chamou o Teu servo para ser, Senhor. Dando para ele capacidade, sabedoria, entendimento, Senhor. Discernimento espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, Senhor. Que seja repreendido toda artimanha, toda cilada do inferno, em nome de Jesus. Que os céus se abram sobre o Teu povo, meu Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, amém. Tome assento, irmão querido, louvado seja o Senhor. Que presença maravilhosa nesta manhã, do Espírito Santo de Deus neste lugar, e estou muito feliz também com o nosso ministério de louvor. Louvado seja Deus, os irmãos estão se dedicando, a gente está vendo uma evolução, isso é maravilhoso, né? Que com a saída do irmão Val, que foi assumir a igreja lá em São Bento do Sul, sempre é uma grande dificuldade, mas o Senhor tem levantado esses músicos e cantores com vontade de fazer a diferença, e eu senti muito mesmo a presença do Senhor. Isso é fruto da vossa dedicação, do vosso trabalho. Glória a Deus. Também quero agradecer a presbítera Dani, que ministrou domingo passado, pela manhã aqui. Foi bênção de Deus. A gente sempre tem o feedback, né? E a pastora Ana falou, a Dani trouxe uma palavra maravilhosa, foi lindo, e a gente fica feliz com isso. E à noite foi o presbítero Felipe, também Deus usou ele poderosamente. E nós estivemos lá em Londrina, nos 20 anos da nossa igreja, irmãos, da igreja Filadélfia, né? A nossa igreja agora já é uma mocinha de 20 anos. Glória ao Senhor Jesus. E há uma alegria tão grande nisso. Deus fez um rebuliço naquele lugar, algumas mudanças que logo os irmãos vão estar sabendo, que nós não esperávamos. E o Senhor agiu de maneira tão gloriosa. E se Deus permitir, neste sábado agora, a gente vai estar nos 18 anos da Filadélfia em Rio Negrinho. Então, se algum irmão desejar ir, Rio Negrinho é bem mais pertinho, né? Londrina dá 750 quilômetros para ir, 750 para voltar, é chão. Mas Rio Negrinho é pertinho, dá só uns 500 quilômetros, 520, ida e de volta. Então, você que deseja, fale comigo, amém, irmãos? E eu quero também convocar todos os presbíteros, diáconos e líderes de departamento para nesta quinta-feira, às 20 horas, a gente estar aqui na igreja. Nós vamos ter uma reunião com os presbíteros, o presbitério, né? O diaconato e líderes de ministério. Aí, pastor, eu gostaria de participar também dessa reunião, mas eu ainda não fui consagrado. Não tem problema, pode vir participar também, amém? Não é uma reunião exclusiva, não. E nós vamos ter oração, irmãos, não vamos ter oração amanhã, na segunda. A nossa oração vai ser na terça-feira, a pedido de alguns irmãos, a gente vai deixar um pouquinho mais cedo a oração. Nós vamos fazer a oração às 9 horas da noite, aqui na igreja, terça-feira, amém? Das 9 às 10. Então dá tempo de você chegar do trabalho, descansar, jantar, tomar um banho, vem orar e volta para casa, vai ser uma bênção. E eu gostaria de fazer menção hoje também dos nossos amados, irmão João, irmã Yolanda, fique de pé, lá de Brasília que estão conosco, receba o carinho da igreja. Glória a Deus, é sempre uma alegria ter os irmãos conosco. E nesse momento eu gostaria de convidar o presbítero Ater e o auxiliar Christian para nós fazer um louvor a pedido da irmã Dilma. Amém.
A irmã Dilma, hoje, no início do culto, ela veio: pastor, conhece aquele hino, Deus vai transformar? Eu falei: conheço, só não sei se eu vou conseguir cantar, porque minha voz está tão ruim, e por causa disso eu vou convidar o pastor Alfeu para cantar comigo. Se quiser dar volume aqui, meu filho. Acho que lá deve ter. Esse negócio não está funcionando, esse cabo aí. Vê o outro violão lá para mim. Vamos mudar de lado. Amém. Se não sair bem certo, é culpa que eu estou com outro violão, irmãos. Se você já pensou em desistir, diz que não vai mais seguir na caminhada. Já falou que a luta é grande demais, sozinho não será capaz e vai mesmo desistir. Deus vai transformar a tempestade em brisa. Ele é a saída para você, é a solução. Deus vai transformar a tempestade em brisa. Ele é a saída para você, é a solução. Se você já pensou em desistir, diz que não vai mais seguir na caminhada. Já falou que a luta é grande demais, sozinho não será capaz e vai mesmo desistir. Escuta, irmão. Deus vai transformar a tempestade em brisa. Ele é a saída para você, é a solução. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: Deus vai transformar a tempestade em brisa. Ele é a saída para você, é a solução. Ele vai. Deus vai transformar a tempestade em brisa. Ele é a
pra você é a solução. Uma vez mais, vamos cantar. Se você já pensou em desistir, diz que não vai mais seguir. Já falou que a luta é grande demais, sozinho não será capaz, e vai mesmo desistir. Nós temos um Deus que zela por nós. Deus vai transformar a tempestade em brisa. Ele é a saída pra você, é a solução. Deus vai transformar a tempestade em brisa. Ele é a saída pra você, é a solução. Aleluia, aleluia, aleluia. Continua crendo, continua confiando, porque o Senhor está presente na tua vida. Aleluia. Tome assento, igreja amada do Senhor. Eremahai delei calabaralamashuria. Aleluia. A igreja de Cristo. O mundo nos chama de crentes. Glória a Deus por isso, porque nós cremos num Deus que tudo pode. O mundo também nos chama de chorão. Glória a Deus por isso, porque bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Já te chamaram de crente chorão, irmão? Quem já foi chamado de crente chorão? Aleluia. Glória a Deus. Porém, o mundo também nos chama de palavras feias, né? Quando nos chamam de crente, a gente fica alegre. Quando nos chama de chorão, a gente diz amém. Quem chora para Deus tem resposta. Glória a Deus. Mas às vezes o mundo nos chama de ignorantes, de atrasados, de tapados. Porém, a santa congregação de Deus, que é o povo que serve ao Senhor, é referenciado na Bíblia com diferentes nomes. A Bíblia chama essa congregação de igreja, corpo de Cristo, a seara do Senhor, nos chama de família de Deus, nos chama de noiva de Cristo, exército de Jesus. E eu prefiro ficar com o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Aleluia! E há também quem afirme que a igreja é um hospital, aonde você chega doente e sai curado, né? Mas diretamente a palavra não fala isso. E a igreja é muito mais do que um hospital também. Essa palavra, irmãos, igreja, ela deriva do original que se pronuncia eclésia. Diga comigo, eclésia. Eclésia significa os chamados à assembleia, a uma congregação. Isso significa igreja, os que são chamados para congregar. E eclésia era a palavra usada para descrever o estado de governo grego. E ali
essas pessoas que faziam parte da eclésia, faziam parte do governo grego, primeiro eles tinham que ser cidadãos gregos, lá em Atenas. E era composta unicamente, não podia ser gente de outro país, não podia ser um estrangeiro, tinha que ser grego para fazer parte da eclésia. Eu quero que você vá entendendo isso. Da onde vem essa palavra igreja? A eclésia não podia criar leis e nem mudar leis, porém a eclésia decretava. Estamos juntos? Decreta e faz valer as leis do governo. Um decreto é uma deliberação superior de quem está acima. Presta atenção, um decreto é uma deliberação superior de alguém que está acima, e quem está debaixo dessa deliberação precisa observar esse decreto. Esse decreto deve estar de acordo com a lei, mas quem decretava era a eclésia. Estamos juntos, irmãos? Decretar significa determinar. É desse jeito que vai acontecer. É estabelecer uma lei, estabelecer uma ordem, é trazer algo que está na lei, mas não está sendo colocado em prática. Duas palavras também que definem a eclésia. Diga comigo, edar. Põe um H no final, diga edar. Isso é congregação. Essa palavra edar, congregação, ou um grupo homogêneo. Sabe o que é homogêneo, irmãos? Eu sei o que é homogêneo porque eu fazia sorvete, né? Eu sou sorveteiro. Então, quando eu preparava o sorvete, todos os ingredientes, eles eram misturados aos poucos, na ordem certa, até formar uma massa homogênea. É uma coisa só. Edar é isso, uma congregação é uma massa só. Quando a gente participa da Santa Ceia e você toma um pedacinho daquele pão, aquele pão ele saiu de uma única massa. Todos nós fazemos parte de um grupo homogêneo. A igreja de Cristo é assim. Nós temos um só pensamento, um só alvo, um só propósito. Fomos comprados, lavados pelo sangue de Cristo, somos o corpo de Cristo. Estamos falando do que é igreja. A segunda palavra que define igreja, nós já falamos, que é o carral. Diga comigo, carral. Isso é assembleia, chamados para, e aí vem tantas coisas que nós vamos falar um pouquinho hoje. Para que a igreja foi chamada? Tem por aí algumas pessoas que confundem, e eles dizem assim: você não precisa congregar, porque a igreja somos nós. Eles estão enganados. Você sozinho, eu sozinho, o meu corpo é templo do Espírito Santo. A palavra diz: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Diga comigo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo de Deus habita em você. Você pode orar, você pode pregar, você pode cantar. Porém, igreja não. Igreja é a congregação, a eclésia é a união, é a massa homogênea. É muito mais forte do que uma pessoa sozinha. Uma pessoa sozinha pode fazer uma diferença em algum lugar, mas uma massa homogênea e focada, cheia do Espírito Santo de Deus, não há inferno que resista. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu quero ler um texto contigo, Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Diz assim, é Jesus falando com Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Diga comigo, edificarei minha igreja.
Eu estou pedindo para você repetir para que fique gravado na tua mente. E as portas do Hades, ou do inferno, depende da tradução, nunca prevalecerão contra ela. Diga de novo, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Abaramachei. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Amém. Louvado seja o Senhor. Não sei se você já percebeu como a igreja de Cristo, ela é atacada desde da sua fundação. Ela é atacada violentamente, de todas as formas. Mas sabe o que é maravilhoso? Em todas as partes do mundo, a igreja de Cristo prevalece. A igreja de Cristo permanece de pé, porque foi uma liberação da palavra do Todo-Poderoso. O inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, irmãos, faça o que acontecer, coitado do derrotado, coitado daquele que foi derrotado na cruz do Calvário. Satanás não tem chance contra a igreja de Cristo. Essa massa homogênea, essa massa chamada para decretar, prevalece, sempre prevaleceu, sempre prevaleceu. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Quando estudamos a história da igreja e nós vemos os mártires, os nossos irmãos sendo lançados nas arenas para ser comido pelos leões, sendo decapitados, enforcados, crucificados, perseguidos de todas as formas. Sabe o que conta a história? Que parece que era como uma praga. Quando morria um cristão, ali naquele lugar que morria, brotava 5, 6, 10, 50. Aleluia, por quê? Porque é uma semente boa, uma semente maravilhosa. Não tem jeito de parar a igreja. E você é a igreja de Cristo. Como nós acabamos de ler nesse texto, quem fundou a igreja foi quem? Fala alto. Fala mais alto. Ih, estão com dúvida? Só tem uns irmãos aqui da teologia que sabem. Eu vou repetir contigo, Mateus 16, 18. É o Senhor Jesus falando com Pedro. Olha, presta atenção na leitura. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quem é que está edificando? Quem é que está dando o fundamento da igreja? Jesus. Quem é que fundou a igreja? Fala de novo, quem? Ih, mas está falando baixinho? Quem edificou a igreja? Quem fundou a igreja? Então, quando você ouvir alguém falando por aí, ai, a igreja é a invenção dos homens, diz assim, cala a tua boca, porque você não sabe nem de história. Quem construiu a igreja, quem está edificando a igreja e quem fundou a igreja foi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Quem edifica a igreja, quem faz com que a igreja cresça é o cabeça. Quem é o cabeça? E quem é o corpo? Nós, a igreja. Aleluia. Vai comigo, Colossenses capítulo 1 e o versículo 16. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Eu vou repetir o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo. De quem? Ele é a cabeça de quem? Diga comigo, da igreja.
Quem é o corpo? A igreja. Então, quando alguém fala mal da igreja, está falando mal do cabeça, que é Jesus. Ai não, eu sirvo a Jesus, mas eu não quero saber de igreja. Você está todo errado. Você está todo errado. Você está achando que é melhor do que os outros. Não, é porque na igreja tem hipocrisia, porque na igreja tem fofoca, porque na igreja tem engano. Irmãos, aonde tem humanos, tem fofoca. Aonde tem humanos, tem engano. Aonde tem humanos, tem problema. Mas a cabeça está saudável e está sarando o corpo que somos nós. Mas toda pessoa que está fora da igreja se acha melhor do que o cabeça. Ele pensa, eu consigo me manter sozinho, eu consigo servir ao Senhor. Mentira de Satanás. Se não está ligado à mesma massa, não faz parte do corpo. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim, você é junto comigo, Igreja de Cristo. Nós acabamos de ler, Jesus foi quem criou tronos, soberanias, principados e autoridades. E foi Ele quem criou a eclésia, Ele que criou a Santa Igreja. E é maravilhoso esse texto que nós acabamos de ler em Mateus, que as vontades, as leis desse grupo chamado Hades, ou chamado inferno, nunca, a palavra é clara, nunca prevalecerão contra a igreja. Quais são as leis do inferno? Quais são as leis do inferno? Pecado, desestruturação familiar, mentiras, engano, adultérios, perdição eterna. Essas são as leis do pecado, as leis do inferno. E a palavra do Senhor diz, saindo da boca do Todo-Poderoso Jesus Cristo, esse grupo chamado inferno, essa gente que faz parte do inferno, o capeta, o diabo e todos os seus demônios, jamais prevalecerão, nunca prevalecerão contra a minha igreja. Sabe, irmãos, o que a igreja sofre é o respingo do que o mundo está afundado. O mundo está afundado em adultério, em mentira, em roubo e em engano. Como nós estamos no mundo, isso respinga na igreja. Mas quando você olha para a igreja, você vê um povo santo, lavado pelo sangue do Cordeiro, lutando contra o pecado, sendo edificado por Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. A eclésia era formada por cidadãos gregos. E a igreja é formada por cidadãos do céu. Presta atenção. Nós temos dupla cidadania. Somos cidadãos da terra e cidadãos do céu. Temos dupla cidadania. E temos funções aqui que nós vamos aprender hoje. A igreja tem um objetivo principal, que é implantar o reino de Deus na terra. Você começa implantando o reino como pessoa lá na tua casa, as leis de Deus dentro da tua casa. Ensina o menino no caminho que deve andar. Você tem que ensinar a tua criança o caminho que ele deve andar. Lá na tua casa você aplica as leis do céu. O marido deve prestar à esposa a devida benevolência e a esposa ao marido. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Se o marido amar a esposa e cuidar da esposa do jeito que Cristo deu a sua vida por nós e nos ama, aquela esposa vai se sentir amada, protegida, feliz, e então ela vai ser como a igreja, submissa a Cristo. Ela será submissa ao seu marido. Agora, se o marido segue as leis do mundo, trai a esposa, é violento, é grosso, não ama, não cuida, é primeiro a minha barriga, a esposa que se vire, aí quer que a esposa seja submissa. Pastor, a Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa, né? Direto a gente escuta isso.
E toda vez que falo, eu digo assim, pois é, mas o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, a ponto de dar a vida. Mesmo que a igreja é toda atrapalhadinha de vez em quando, o Senhor Jesus continua amando e edificando a sua igreja. Então a lei de Deus tem que ser estabelecida na nossa casa. Quando a lei de Deus é estabelecida na nossa casa, começa então a contagiar os que estão à nossa volta. Os vizinhos olham e dizem assim, oxe, olha como é que é a família do irmão Rodrigo, lá não tem gritaria, lá não tem briga, eles saem junto, eles passeiam e eles começam a olhar e dizer, eu quero isso na minha vida. Eles não estão sabendo o que é. Isso é a igreja estabelecendo o reino de Deus na terra. Aleluia. O Senhor Jesus diz a Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado nos céus. Diga comigo, as chaves. O Senhor deu chaves para que Pedro pudesse ligar e desligar. E essas chaves nas mãos de Pedro, está nas mãos da igreja. Pedro, eu vou te dar as chaves. Você vai aqui dar seguimento à igreja que eu estou fundando hoje. Essa era a conversa entre Jesus e Pedro. Que chaves são essas? Que chaves são essas? A primeira chave, diga comigo, autoridade. Irmãos, o governo da igreja, ele é legítimo, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário todo o domínio. Há uma autoridade. A primeira chave que você tem é a autoridade, porque se você não tiver autoridade, não fluirá. Quem não tem um governo legítimo não avança. Um governo que é ilegítimo, ele termina caindo em desgraça. Só permanece um governo legítimo. E na terra só tem um governo legítimo hoje, que é o da igreja, que é do reino de Jesus Cristo. Esse governo do mundo, ele não aceitou a derrota na cruz do Calvário. Mas breve vem o dia em que o Todo-Poderoso Jesus Cristo descerá numa nuvem, num cavalo branco, com essa roupa salpicada de sangue, na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e da sua boca sairá uma espada que destruirá o diabo, a besta e todos os demônios. Aleluia! E nesse dia, todas as leis do inferno serão destruídas juntamente com o diabo. Enfermidades, angústias, tristezas, misérias, guerras, tudo isso será destruído. E será implantado o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Diga comigo mais uma vez, autoridade. Diga de novo, autoridade. Presta atenção, quando o Senhor dá a vida na cruz do Calvário e Ele desce às profundezas da terra, a palavra diz que Ele tirou das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte, porque o final de toda a ação maligna, das leis do diabo, o final é morte e inferno, o adultério, o pecado, a mentira, o engano, as doenças, o final de tudo isso é inferno e morte. Então, quando o Senhor chega, tira essas chaves de Satanás, do inferno e da morte. Tirando essa chave, o meio se acabou. E quando ele sobe das profundezas e ele se encontra com os discípulos, ele diz assim, agora, porque até aquele momento ele não tinha todo o poder. Ele tinha o poder no universo, mas aqui na terra o poder estava nas mãos de Satanás. Mas a partir daquele momento ele diz, agora todo o poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos por todas as nações. Aleluia! O Senhor diz, esse poder vos dou. Você tem autoridade nas tuas mãos para desfazer todas as leis do diabo.
Então muitas vezes nós queremos desfazer as leis do diabo no campo físico. Eu vou conversar com fulano, eu vou conversar com a fulana, e você fica conversando e dá briga e dá discussão e não sai daquele lugar. Irmão, você vence na oração. É na oração. Primeiro coloca diante de Deus, primeiro clama, primeiro vence nas regiões celestiais. Quando você venceu aqui em cima, quando você sentiu, quando você recebeu de Deus, agora sou vitorioso, então você pode entrar no campo físico, que você já é vencedor. Mas se você ficar lutando as tuas lutas, as tuas batalhas no campo terreno, não vencerás. Diga comigo, a segunda chave são as leis. Diga comigo, a primeira chave é a autoridade conquistada por Jesus para nós. A segunda são as leis de Deus, a palavra de Deus. Você só vai exercer a função de eclésia se você estiver firmado nas leis de Deus, nas leis da palavra de Deus. Então muitas vezes nós não queremos as leis, não observamos as leis, e aí essa chave que dá acesso ao sobrenatural e que faz com que a obra de Deus avance, que a igreja de Deus avance, ela fica presa, fica engessada, porque nós não estamos observando as leis da palavra de Deus. Hoje eu não vou poder falar para você das leis da palavra de Deus, porque nós não temos tempo para isso, mas a gente vem falando, cada culto fala um pouquinho aqui, fala ali, fala lá, e a gente vai continuando, e você vai, isso não agrada ao Senhor, Deus quer desse jeito, Deus quer dessa maneira, e aí você vai aprendendo, e da maneira que você vai aprendendo as leis, a autoridade que você tem, aí você usa a aplicação da lei. Vou dar um exemplo para você. Muito tempo fiquei com aquela dor terrível no peito, uma dor terrível no peito, mas o tempo todo eu aplico a lei do Senhor. Eu tenho autoridade e eu aplico a lei, mas eu sei que a guerra é real. Então quando aquela dor está forte, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, o Senhor já levou todas as minhas enfermidades, e eu repreendo esse mal agora na minha vida, em nome de Jesus. Vou repreendendo, fazendo uso da lei do Senhor. Quando entra uma dificuldade financeira, sabe o que eu faço? Eu vou lá, dobro meu joelho e digo, Senhor, estou diante de Ti. Eu estou diante de Ti, o Senhor conhece a minha vida e conhece que eu sou fiel à Tua palavra. O Senhor sabe que eu sou fiel nas minhas finanças. Então todo demônio que está impedindo a bênção de chegar até a minha vida, a bênção de chegar até a nossa congregação, eu repreendo no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia! Para ter autoridade, eu preciso estar de acordo com a lei. Se eu não estou de acordo com a lei de Deus, a autoridade perde força na minha vida. Compreende? Diga comigo de novo. A primeira chave para implantar o reino é a autoridade. Segunda, a lei. E a terceira chave, diga comigo, poder. Quando nós falamos de poder, estamos falando da força incalculável, irmão, da força, do poder ilimitado do Espírito Santo. Essa chave, o Senhor disse para Pedro, te darei as chaves do reino, o poder do Espírito Santo. Então, quando você reconhece que o teu governo, aquilo que você está fazendo é legítimo, você está debaixo da lei, então agora você tem o poderio do Espírito Santo, o poder para prevalecer em todas as áreas. Irmãos, quem sabe você olha para alguém do seu lado e diz assim, por que ele está avançando? Porque está fazendo uso do poderio, está fazendo uso dessas chaves. Se não bastasse o poder do Espírito Santo, nós temos também a nosso dispor os arraiais do Senhor.
os arraiais, os anjos do Senhor. Eu creio que eu já contei aqui na igreja, um dia nós estávamos orando ali, e eu comecei a lembrar que antes do culto, o irmão Nando me entregou uma mensagem profética. Ele falou: pastor, eu tive uma visão, o apóstolo Joabe soprava e ia levantando paredes. E às vezes ele soprava e derrubava paredes, e soprava, e quando eu olhei do lado, o Senhor estava batendo massa, eu estava batendo massa, para que ele construísse. E eu comecei a me alegrar naquilo, falei: glória a Deus, estou batendo massa, significa que eu não vou morrer. Quem bate massa tem que ter coração forte, quem bate massa, o homem está com o cardio bem prontinho, tá 100%. Falei: sou eu. E eu comecei a me alegrar no espírito, e houve uma glória tão maravilhosa dentro daquela salinha, e nós orando por outros irmãos que estavam doentes, enfermos, todo tipo de males estavam sendo expulsos pelo poder de Jesus. E quando terminamos de orar pelos irmãos, o apóstolo orou por mim, e eu caí no espírito. E depois ele estava rindo muito, ele estava muito alegre. Ele falou: você viu, mano, você viu? Eu falei: não vi. Que eu não vi. Ele falou: rapaz, tu não viu? Eu falei: não. Ele falou: o 7º anjo chegou. Eu falei: como? Chegou, porque tem 6 maiorais que me acompanham, mas eles já tinham me avisado que chegaria o 7º. E aí a glória foi grande. Chegou o 7º maioral, e nós viajamos logo depois para a África. E quando nós estávamos lá, o culto, a igreja lotada, irmãos, muitas mulheres, porque lá tem uma cultura diferente, muitas mulheres estavam para o lado de fora, porque não cabia dentro da igreja, e as crianças para o lado de fora, pela janela, pelas portas, e o fogo caiu, a glória desceu naquele lugar. E aí o apóstolo falou: não vamos abrir espaço agora aqui, abre aí, faz um corredor, vai entrar as crianças. E as crianças entraram, foram cheias do Espírito. E aí, quando estava encerrando o culto, o pastor Paulo Balango perguntou para as crianças: o que você quer falar para o apóstolo? Perguntou para a menininha falou assim: quando é que o senhor volta? E ele falou: quando Deus permitir eu vou voltar. Mas por que você quer que eu volte? A menininha falou assim: porque eu quero ver de novo o 7º anjo que está com o senhor. Aleluia! Irmão, aquela menininha não sabia de nada do que se passou nessa sala, mas nós somos uma massa homogênea. Nós não estamos só com as igrejas aqui da Palhoça, só com as igrejas aqui de Santa Catarina. Todas as igrejas de Cristo, no Brasil e no mundo, é uma massa homogênea, focada no cabeça que é Jesus. Aleluia! Então, tenha isso na tua mente. O poder do Espírito Santo está comigo. Os anjos do Senhor me acompanham. Aleluia! Eu vou contar mais um testemunho breve. Eu estava esperando a Ana logo que abriu a loja Avan, quando ela abriu aqui na Palhoça. E eu estava lá no carro esperando, olhando a passarela que está escrito: bem-vindo à Palhoça. E eu estava olhando aquela passarela, e o Espírito Santo falou assim: sobe, que eu quero realizar alguma coisa, mas eu não entendi o que era. Sobe e desce. Eu pensei: eu não vou subir sozinho. Aí, a hora que a Ana saiu, vim na igreja, chamei o irmão Josias e o tio Onésimo, que estava ali. E falei: vamos comigo lá que nós vamos orar. E a gente subiu orando aquela passarela, e atravessamos para o outro lado e voltamos. E quando chegamos no meio, o Espírito Santo falou assim: abre a Bíblia e profetiza. E eu abri a Bíblia e caiu em Ezequiel 28. E eu comecei então a ler. E quando eu comecei a ler, a minha voz parecia uma voz de trovão. E os irmãos sabem que eu tenho uma voz aguda, mas naquele momento a minha voz parecia uma voz de muitas águas. Era uma voz grande, irmãos, e forte, rasgando aquele ambiente. E eu me assustava com a força e potência da minha voz, que não era a minha voz, era o Espírito Santo falando, bradando que tomaria o inimigo e colocaria nele, no seu nariz, um gancho, e o arrancaria dessa cidade, porque o poder de Jesus Cristo tinha chegado na Palhoça.
La lai de lei calabara labara labachei calabara labara labachúria. Foi algo tão maravilhoso. E eu estava feliz, irmãos, mas a partir daquele dia, os cultos na igreja, parecia que estava fechado o céu. E não se ouvia nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. E eu orava e pregava e nada acontecia, dava para ouvir os mosquitos voando dentro da igreja. E eu angustiado, falando, Senhor, o que é isso? Mas eu não consegui fazer a ligação entre o ato profético e o que estava acontecendo dentro da igreja. Eu não consegui ligar as coisas, eu só não estava entendendo por que não estava acontecendo nada. E nós tínhamos beirando uns 40 crentes na igreja, não estava nesse número ainda. E passamos um mês assim, aquela sequidão, aquele silêncio. E aí no domingo o apóstolo me ligou e falou, mano, hoje de manhã eu vou estar pregando aqui em Balneário Camboriú, e à noite, se você quiser, eu posso estar contigo. Eu falei, seja muito bem-vindo. E aí quando ele chegou de tarde, ele falou assim, 6 horas da tarde eu preciso entrar na igreja, e eu só vou sair às 6 da manhã. Eu falei, amém, vou ficar contigo então. E o culto começou a desenrolar naquele domingo à noite, do mesmo jeito, calado, quieto, silêncio. E aí quando eu chamei ele para ministrar, ele falou assim, antes de eu ministrar, eu preciso liberar uma palavra. Nós somos uma massa, irmãos, presta atenção, você não está sozinho, você não está sozinho. E ele disse assim, os arraiais do Senhor, os carros de fogo com cavalo de fogo e os anjos do Senhor acabam de chegar neste lugar. Ei, calabaralabachúria. Quando ele deu esse brado, irmãos, a igreja inteira caiu por terra. Todos os irmãos caíram no chão. E a glória manifestou. Irmãos, a partir daquele momento, houve um manifestar poderoso de Deus. Daquelas 40 pessoas, nós dobramos para 80, para 100, 120, o negócio, um crescimento. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você faz parte da igreja? A tua tempestade vai se transformar em brisa. Você não está sozinho. Você faz parte da igreja vitoriosa, da igreja que o inferno não prevalecerá. Tudo que é doença, tudo que é angústia, tudo que é mentira, tudo que é engano de Satanás, não prevalece contra a igreja. Quem está ligado à igreja, está ligado à cabeça. Quem faz parte do corpo, faz parte da cabeça. Está conectado pelo sangue e pela carne de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! O Senhor diz para Pedro, ligardes. Ligardes, essa palavra que o Senhor estava dizendo para Pedro, você pode entender claramente, porque ele estava falando de eclésia. Ele estava falando de um povo chamado para exercer o governo celestial. Então, quando ele diz assim, tudo que ligardes, ele estava dizendo, tudo que você decretar de acordo com a lei de Deus, vai acontecer. Se você ligar positivo, é desse jeito que vai acontecer, é desse jeito que vai acontecer. Se você disser, não, está cancelado isso aqui, está cancelado. Você pode cancelar a tua enfermidade, você pode cancelar a tua derrota, você pode cancelar as tuas derrotas hoje. E você pode decretar a tua vitória, a tua alegria, a tua paz, porque você faz parte da eclésia. Lamai de Lemassúria. Aleluia. Nós fomos chamados, irmãos, para decretar as obras do Senhor Jesus, transformar, curar, libertar, perdoar pecados. Pastor, nós fomos chamados para perdoar pecados, sim,
Nós fomos chamados para perdoar os pecados. Nós não fomos chamados para condenar. O Senhor Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: a quem vocês perdoar os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas a quem vocês retiver o pecado, lhe será retido. Acha para mim onde está escrito, por favor, acha para mim. Acha aí, minha filha, consegue? Você foi chamado para perdoar pecados, não para condenar. Diga comigo, eu fui chamado para perdoar pecados, não para condenar. Sabe, irmão, tem gente que gosta de condenar, e você não foi chamado para condenar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ame as pessoas, ame os teus vizinhos, ame os teus parentes. Tem gente que quer ganhar a família para Jesus e às vezes vem contar para mim a forma que está usando. Aí eu falo mesmo, se tu continuar desse jeito, vai para o inferno. Tu só fica bebendo, tu nunca vai na igreja, tu vai para o inferno, seu filho de Belial. Irmão, desse jeito não vai. Tu não vai ganhar ele para Jesus nunca. Para ganhar Jesus, tem que liberar perdão. Aleluia. Abra sua Bíblia, João capítulo 20, e o versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Irmão, libera perdão. Quando você vê um amado teu, um conhecido teu pecando, seja contra ti ou cometendo pecados, você pode chamar ele e abençoa, você não precisa falar nada, ele não precisa nem saber o que está acontecendo. Você chama ele e começa: Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo o seu negócio, eu sei que o teu sangue já o perdoou de todo o pecado. Pronto, já perdoou o pecado do camarada ali. Aleluia. Vamos lá, mais uma leitura. Mateus capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 4, versículo 14. Eu acho que eu estou errado aqui, essa minha... 6,14? 6,14, minha filha, desculpa. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Compreende essa palavra? Aleluia. Veja que tem um se. Se perdoardes. Esse se implica condição. Diga comigo, condição. Aí eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Se você perdoar aqueles que te ofendem. Aí eu não perdoo a fulana, foi ela que pecou contra mim. Foi você que pecou contra Deus. É a mesma coisa. Se você não libera perdão, não alcança perdão. Se você libera perdão, alcança perdão. Estamos juntos, igreja querida? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Já estamos partindo para o final. Irmãos, nós somos discípulos e pela palavra somos chamados de sal. Diga comigo, sal. Diga de novo, sal. Sabe, irmão, o sal, ele salga sem fazer alarde. Ele não abre a sua boca para salgar. Você pega e joga ele na ferida. Irmãos, o crente é um sal na ferida do mundo. Ninguém gosta de sal na ferida. Não gosta. Eu lembro quando fazia o ensino médio, os meus colegas estavam lá, na época era revista, né? Não tinha celular. Revista pornográfica, e aí quando o Nai estava chegando, já todo mundo guarda, eita, lá vem o chato. Era sal na ferida. Aí eu tocava na fanfarra da escola, aí entrava dentro da Kombi, todo mundo já queria puxar um baseado, e era cigarrinho de cravo, cigarrinho de chocolate, prova, Nai, falei, não, cara, não precisa disso daí não, vocês estão tudo errados isso daí.
Pronto, salzinho ali. Eita, mas eu era chato, irmão. Sal na ferida deles. Mas tem alguns crentes que na hora que tem que salgar, fica insípido. Não, tudo bem, não tem problema, tudo certo. Não importa o que a palavra diz, não, meu querido. Você não precisa querer ferir ninguém, simplesmente seja sal, seja verdadeiro. Né? Igual aquelas pessoas que quando vai na festa, e aí vem o camarada e traz uma bebida, quer tomar? Não, obrigado, hoje eu não estou afim de beber. Não bebo. Ah, para com isso, cara. É só você dizer, eu não bebo, eu sou crente em Jesus. Crente não bebe. Ah, mas Deus o livre de falar isso. Seja sal. Somos chamados para ser luz. Diga comigo, luz. Luz é para iluminar os teus parentes, os teus amigos, os teus vizinhos. Quando eles olham para você, você tem que ser luz. Você não precisa também ficar falando muito, não. É como um farol. As pessoas olham, e quando elas perguntarem para você, você tem que responder pela palavra. Eu não faço isso porque a Bíblia diz assim. Eu faço isso porque a palavra diz assim. Luz, iluminando, dando direção ao caminho. A palavra diz que nós somos reis e sacerdotes. Diga forte, reis e sacerdotes. Reis e sacerdote é para exercer domínio e juízo. Diga comigo, domínio e juízo. Você libera perdão e exerce juízo. Na tua oração, no teu clamor, Senhor, sobre esta cidade, estende a tua mão, Senhor. Como nós fizemos na terça-feira passada. Nós fomos lá para a Praça das Bandeiras exercer juízo, não contra a carne, não contra os nossos irmãos da palhoça, mas contra o inimigo que causa destruição na nossa cidade. Nós fomos lá dizer, Senhor, abençoa a nossa cidade, levanta empresários neste lugar, levanta, Senhor, bons negócios, dá bons negócios para a nossa cidade, para que essa cidade seja próspera, cura, Senhor, os enfermos. O que nós estamos fazendo? Exercendo juízo. Jesus já morreu na cruz do Calvário, toda a miséria, toda a enfermidade tem que sair da palhoça. Reis e sacerdotes, a palavra também nos chama de embaixadores. Veja que eu estava no começo dessa mensagem, é o que o mundo nos chama. Eu prefiro ficar com o que Deus nos chama. O Senhor nos chama de embaixadores. Embaixador é autoridade estrangeira. Quem é cidadão do céu aqui? E aqui, onde você está, no teu território, o inimigo não pode entrar. Sabe, numa embaixada, aquele país não pode entrar. Eu estive na embaixada lá em Miami fazendo um passaporte, que o meu tinha vencido, eu estava lá, fui lá renovar meu passaporte. Quando eu entrei lá, eu me senti no Brasil, irmão. Lá ninguém pode me mandar embora, lá ninguém pode me expulsar, lá eu sou um brasileiro na minha terra, que é meu. Presta atenção, aonde você anda, você é embaixador do reino. Estamos juntos? Você representa, irmão, essa autoridade estrangeira. Nós somos também chamados pela palavra pescadores de homens. Somos nós que anunciamos o Evangelho, a igreja de Cristo. E falando nisso, quem trouxe um presente para Deus nessa manhã? Quem trouxe um presente? Levanta bem a mão quem trouxe um presente. Tem três pessoas. Fique de pé os que trouxeram presente para o Senhor Jesus. Me apresenta o presente para Jesus. Fica de pé, Antônio. Sabe o que o irmão Gerson fez? Ele trouxe um presente para Deus. Porque a palavra diz que quando você leva uma pessoa para a casa do Senhor, você está levando um presente para Deus. Deus se alegra com o irmão Gerson e se alegra contigo. A igreja está contente com o irmão Antônio? A irmã Ana também trouxe um presente. Como é que é o nome do seu presente?
Amém. Uma salva de palmas para o Rafa. Trouxe um presente, pastor Oveu? Amém. Mas tão firme, já tão firme, está agarrado. Estamos juntos, irmãos? Olha para quem está do seu lado e diga assim: quem você vai trazer para o Senhor Jesus? Quem você vai trazer para o Senhor Jesus? Fala de novo. Na quarta-feira. A palavra nos chama também de atalaias. O atalaia é porque nós anunciamos um novo governo que será implantado aqui. Sabe, o atalaia é aquele que anuncia. A palavra nos chama de testemunhas vivas. Você tem experiência com Deus? Quem tem uma experiência com Deus? Levanta a mãozinha assim. Então você é testemunha viva. Se nós fôssemos dar oportunidade, quantos testemunhos ouviríamos aqui? Representantes de Cristo, a Bíblia nos chama de representantes de Cristo, ou seja, nós oramos e agimos em seu nome. Nós temos a autoridade de Deus, a autorização. Você representa Jesus Cristo. Aonde você vai, no teu trabalho, na tua casa, você representa o Senhor. A palavra nos chama de pacificadores. Aonde nós vamos, a paz de Cristo nos acompanha. Aonde você chega, a paz de Cristo chega contigo. Você chega numa casa, se há angústia, se há tristeza, a paz de Cristo chega com você. Isso se chama eclésia. E para encerrar, nós somos chamados de pequenos cristos. Diga comigo, pequeno Cristo. O que isso significa? Que nós participamos das aflições de Jesus, porém numa escala bem pequenininha. Por isso somos pequenos Cristo. As tuas aflições, como igreja, o desprezo que você sofre, o ataque maligno que você sofre, tudo isso é porque você é um pequeno Cristo. Você está ligado ao corpo. A cabeça sofreu e nós como corpo sofremos o impacto, mas de uma forma tão pequena, porque o gozo é tão grande, a alegria é tão grande. Eu gostaria que você estivesse de pé. Eu quero saber aqui quem é Igreja de Cristo. Levanta a tua mão. Eu vou estar orando, o Ministério de Louvor esteja aqui, para que você seja ativado no poder de Jesus Cristo. Pastor, eu ainda não faço parte da igreja, pois hoje o Senhor Jesus te convoca a fazer parte. Eu gostaria de saber nessa manhã, quem gostaria de fazer parte da Igreja de Cristo, se porventura não faz parte? Gostaria de dizer, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, eu quero ser membro deste braço da Igreja de Cristo, que é a Igreja Filadélfia. Tem alguém? Levante a mão, se tem alguém. Temos lá atrás uma irmã, aí você vai vir aqui na frente, minha irmã. Mas alguém gostaria de dizer, eu quero fazer parte da Igreja Filadélfia, eu quero estar junto neste braço que é a igreja do nosso Senhor. A nossa irmã, alguém acompanha a nossa irmã? Isso, bem alto, aplauda ao Senhor Jesus. Vem cá, irmã Judite, vem abraçar a nossa irmã aqui. Isso. Eu já conversei com a irmã por telefone, né? Mas eu não, agora aqui como eu fico muito focado na mensagem, não lembro o seu nome. Irmã Jaqueline. Amém. Rafael, né? Vem aqui na frente, Rafael. Vem junto. Aí tá bom, aí tá bom. Vem cá, esse casal. A Igreja de Cristo é linda. A Igreja de Cristo é maravilhosa. Os irmãos estão aqui recebendo o Rafael neste corpo. A irmã Judite está aqui recebendo a Jaqueline neste corpo. Eu vou pedir, Felipe, coloca a tua mão no coraçãozinho dele.
Coloca o coraçãozinho, Judy. Aleluia. Adore ao Senhor Jesus, nós já vamos orar. Adore. Alai delei, alabaralamai. Eu navegarei